Neste momento, quando vislumbramos um ano inteiro e novinho à nossa frente, a palavra do Senhor o encontra em dois textos. Vamos ler em Gálatas 2:20 e 1 Coríntios 10:31. Primeiramente, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta que ele escreve para corrigir um desvirtuamento do entendimento do evangelho naquela igreja e lembrar, frisar o evangelho verdadeiro, da graça de Deus em Cristo, graça suficiente para perdoar, mas também transformar. Carta aos Gálatas. E depois vamos à carta dele, a primeira carta à igreja em Corinto, aos crentes coríntios, capítulo 10, verso 31, quando ele trata sobre a atitude do crente para com as coisas até corriqueiras da vida, como a ética cristã nos ensina a viver com elas, as coisas profundas, sérias da vida e também as coisas corriqueiras. Primeiramente, então, vamos ler Gálatas 2:20, palavra do Senhor que encontra o seu coração, encontra esta igreja nesta manhã. Vamos receber com o coração aberto, com a mente alerta, que o Senhor aplique a sua palavra a cada um de nós. Ouça a palavra. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eis aí um verso para você memorizar. Talvez esse seja o meu verso favorito nas Escrituras. Você que tem a palavra de Deus na sua mão, quem sabe queira grifar. Aliás, você está usando a sua Bíblia? Aqui, lá em casa? Eu tenho algumas Bíblias, mas eu tenho a minha Bíblia de estudo. E está precisando ir para uma reforma. Rabiscada, anotada e a capa já caindo. Não é pecado rabiscar a Bíblia. Pecado é não estudar a Bíblia. E depois que ficar muito velhinha a Bíblia, você pode comprar outra. Não é pecado. Bíblia fechada, inteirinha, bonitinha, essa é pecado. Então, espero que você lembre de trazer a sua Bíblia. Nós não vamos criar aqui uma lei. Não é proibido ter a Bíblia virtual. Mas deixe-me lembrá-lo que não é a mesma coisa. Você tem um aprendizado, você tem uma memorização usando a Bíblia física que você não tem na virtual. Você se localiza, é uma porção de vantagens. Mas então aí está um verso para você não esquecer. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim a palavra: quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus chegou aos nossos ouvidos e coração nesta manhã. Redenção. A redenção. É o nome de um filme lançado em 2024, que no Brasil não houve uma grande projeção nos cinemas. Parece que em alguns lugares apenas. É a história, a biografia do pastor Bonhoeffer, pastor na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Um filme que conta a história, o drama todo dele, e é uma história interessante, marcante, que é contada e lembrada sempre no âmbito do cristianismo. Pastor Bonhoeffer escreveu um livro chamado Custo do Discipulado, de ser discípulo de Cristo. Qual é o custo?
Ele foi um doutor em teologia, professor universitário, e foi líder da chamada Igreja Confessante, aquele movimento que se levantou na Alemanha durante o domínio de Hitler, dos nazistas, para não aceitar a pressão do nazismo, que queria inclusive controlar a igreja luterana. E uma boa parte então cedeu, mas houve esta reação contra o regime nazista de muitas igrejas, e o pastor Bonhoeffer foi um dos líderes. Ele acabou enforcado em 9 de abril de 1945, por ordem de Hitler, depois de 2 anos de prisão. E ele lutou muito contra a Hitler, inclusive participou de um plano de atentado contra Hitler, porque entendia, do ponto de vista de ética cristã, que deveria assim fazer. Resistiu à verdade do Evangelho. Então foi enforcado aos 39 anos de idade. Eu trago esta informação, a biografia dele, porque quero ler algo que ele escreveu, e é importante termos em mente que quando nós lemos o que ele escreveu, nós não estamos lendo as palavras de alguém teórico, que apenas falou algo bonito, mas uma vida que viveu o que ele escreveu. Ele escreveu alguns livros, mas há este que é muito conhecido, chamado O Custo do Discipulado. O Custo do Discipulado. E ele escreve assim nesse livro: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação, de uma igreja local. É a ceia do Senhor sem confissões de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. E no outro lugar do livro há a frase famosa dele que diz, veja só o custo do discipulado: quando Cristo chama um homem, uma mulher, ele o convida a vir e morrer. Quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Fui crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Façam tudo para a glória de Deus. Precisamos entender o que é realmente estarmos em Cristo, viver em Cristo de forma total. E o chamado da palavra de Deus é 2025, Cristo total. Nesta igreja, em cada coração, em cada vida. Realmente a totalidade de Cristo em nós, e nós na totalidade de Cristo neste ano. Um ano total de Cristo na nossa vida, que o Senhor assim faça. Mas para isto, é preciso que você entregue tudo a Cristo. Uma frase que talvez você já ouviu, é conhecida, mas que nesta manhã a palavra de Deus nos leve mais além, no entendimento mais completo realmente do que é ser um discípulo. Não viver no entendimento até da graça barata, numa igreja, numa tradição até, quem sabe, de família cristã, e participando de muita coisa da cultura, da igreja de Cristo, mas na graça barata. Não entendendo realmente a graça, o que é a implicação dela, o que é encontrar com Cristo que morreu por mim, se deu por mim de forma imerecida. Mas o que é isto? Quais as implicações, o impacto, para não termos o entendimento de uma graça barata? É preciso entregar tudo a Cristo. Vamos entender que o Senhor aplica essa verdade, possamos entender o impacto dela, entregar tudo a Cristo, a fim de termos um 2025 do Cristo total em nossas vidas, para nossa bênção, edificação, e possamos ir para então o banquete que Deus tem para nós e não ficarmos nas migalhas apenas. É preciso, primeiramente, você começar esclarecendo o quê? A sua definição
de Cristo. Qual é a sua definição? Parece simples, mas não é. Há muito engano, sutil, fácil de nos envolver. E nós estamos com uma definição equivocada. O que é Cristo? O que você pensa de Cristo? O que é Cristo para você? Qual é a sua definição? Você já esclareceu por aí no ar algumas que eu posso recordar. O Cristo acessório, por exemplo. É comum, muito comum. No meio evangélico hoje é algo muito, muito comum. Pregações nessa direção. O Cristo acessório é o Cristo ferramenta. É o Cristo utilitário. Que vem então para ser algo que eu uso conforme a pontos de necessidade. É um dispositivo emergencial. Você lá na sua casa tem ferramentas. Você não fica com o alicate o tempo todo na sua mão. O alicate não tem implicações na sua vida. Mas quando tem um parafuso solto, quem sabe, ou alguma coisa assim, você vai buscar o alicate. Está à disposição. Agora eu preciso. Agora é a hora. Deixa eu pegar o alicate. Então, é o Cristo acessório. Um recurso à disposição ao meu serviço. Um entendimento para ilustrar deste é essa prática do catolicismo cultural, por exemplo, de colocar num nicho uma estátua ali de um santo, a chamada Nossa Senhora, e ali está. É um acessório que está à disposição aonde se vai numa hora de emergência, etc. E na tendência atual da nossa sociedade, no interesse para as coisas místicas do Oriente e da Ásia, há também o costume agora de colocar o Buda. O Buda. Aliás, eu fui num lugar, tempos atrás, onde havia ali então uma pequena prateleira, ele estava um Buda e o Buda virado para a parede. E eu perguntei à pessoa, mas por que o Buda está virado para a parede? Era uma forma de forçar o Buda a fazer certas coisas. Há aqueles que usam a Bíblia até. A ideia de um acessório. Você ter a Bíblia. Eu fui num estabelecimento comercial, vi na prateleira lá uma Bíblia aberta. E lá está a Bíblia aberta. Para quê? Proteger o estabelecimento. Ninguém está lendo aquela Bíblia. Está empoeirada até. É um acessório para realizar certas coisas que se quer que seja realizado. Uma vez um homem frequentou a nossa igreja há muito tempo, nunca se tornou membro, mas também nunca realmente abraçou a fé cristã, vivia uma vida complicada em algumas áreas, inclusive uma vida irregular, na área sentimental. E frequentando a nossa igreja, um dia ele me procurou após o culto e disse: pastor, aconteceu um acidente grave comigo na estrada aqui para Pinhalzinho. Chovendo, uma daquelas curvas, não sei se tinha uma mancha de óleo, o que foi. Meu carro, de repente, virou ali, derrapou e eu caí numa pequena ribanceira. Pastor, nada me aconteceu, sabe por quê? Quando estava caindo o carro, eu gritei: Jesus! Ai, nada me aconteceu, pastor. Mas e essa vida que você vive? Não gritou Jesus aí? É o Jesus acessório. É o Jesus da hora da emergência. É o Jesus ferramental. É mais ou menos como o extintor de incêndio. Nós temos aqui extintores de incêndio no nosso prédio, bem aprovado pelos bombeiros, temos hidrantes. Aí nós entramos aqui domingo após domingo, ninguém mexe no extintor de incêndio, mas está aí, visível, nós zelamos por eles, há tempo de validade, manutenção é feita, etc, está aí. Fica quietinho o extintor. Não nos atrapalhe, não interfira em nada. Se uma hora surgir a emergência, nós vamos chamá-lo, vamos buscá-lo. Ambulância, como nós ficamos contentes que tem aí o resgate, mas nenhum de nós quer o resgate andando atrás de nós todo dia, interferindo com a nossa vida. Onde você for, tem um bombeiro, um resgate, um enfermeiro atrás de você. Eu não quero isso. Eu quero seguir minha vida, sem ninguém me apertando. Fica tranquilo aí, resgate. Eu sei o número do telefone. Se precisar do telefone, fica quietinho aí. Cristo acessório. Mas também há o Cristo complemento. É preciso esclarecer a definição. O que é Cristo para você? O Cristo complemento. É aquele Cristo que fica num compartimento.
Eu tenho a minha vida estruturada, vamos dizer, como um prédio. Se fosse um prédio, eu tenho a sala aqui, casamento, eu tenho outra sala aqui, que é finanças, eu tenho outra sala aqui que é lazer, eu tenho outra sala que é posses, eu tenho outra salinha aqui que é emoções, e tem uma salinha para Jesus Cristo também, para completar, ficar completa a minha vida. Precisa ter uma religião, precisa ter uma fé, precisa ter um Cristo, é bom, então tem um compartimento. Essa presença contida, fica aí, somente aí, não saia daí. Cristo não é o todo. Cristo não é o todo, é parte de um todo. Está presente. Quem olhar a minha vida vai notar que Jesus está presente, que no meu prédio, no edifício da minha vida, ao Jesus, o vizinho vê que eu venho à igreja, por exemplo. É visível, está ali na minha vida, mas é uma presença contida, parcial, não é o todo da minha vida. Um exemplo disso, sempre vem em minha memória, é quando eu e você, estamos aí passando por uma estrada mais vicinal, na área rural, e tem lá uma entrada de uma fazenda. E algo que é muito comum é você ver o que é ali? Uma capelinha na entrada. Uma capelinha. E todos nós, então, pensamos que nós estamos entregando tudo a Cristo. Na verdade, o que fizemos foi construir só uma capelinha na nossa fazenda. Está ali contido, está ali presente, é visível. Quem entra na fazenda, a primeira coisa na porteira é a capela. Sabe de qual santo lá a pessoa é devota? Aquela capela é dedicada àquele santo. Eu tenho a minha capelinha para Jesus Cristo na fazenda. É como, por exemplo, nas moradas. Hoje em dia parece que já não há mais costume, até porque a lei não permite, quase complicou, mas nas casas havia o quarto da empregada. O quarto da empregada é parte do todo, está ali. Quando se precisava da empregada, se chamava a empregada. Está lá, mas não é a família, não é a casa, é uma parte daquele todo. Cristo, complemento. É preciso esclarecer a definição, o que é Cristo para você. O que é Cristo? É um acessório, é um complemento? Outro Cristo comum nos nossos dias é o Cristo terapêutico. E esse, então, está tomando conta. Grande parte das pregações, dos cultos, da proposta de igreja é o Cristo terapêutico. É o Cristo da afirmação das conveniências e preferências da minha vida. O Cristo que vem para afirmar minhas conveniências, minhas preferências, dar sustentação às minhas conveniências, às minhas preferências. E como faz bem ao meu ego esse Cristo. E como eu me sinto bem nesses cultos, nessa pregação, nessa mídia social. Pessoa que fala. É um acalanto ao Senhor. O Cristo que vem para acalantar meus sentimentos. Quando escuto aquele influencer, aquele pregador ali na mídia, eu choro com ele. É o Jesus quentinho. Eu vou na igreja lá, sinto um calorzinho por dentro. É o Cristo que é quase um ursinho de pelúcia para mim. É o Cristo terapêutico que acalanta meus sentimentos, afirma minhas conveniências, minhas preferências. É o Cristo coach. Afirma e motiva os desejos e os potenciais humanos. O Cristo que vem para ser meu coach, para afirmar e motivar os desejos humanos, o meu potencial humano. Eu saio poderoso da presença dele. Poderoso para meus desejos, minhas preferências. Cristo da graça barata. O Cristo que contradiz tudo aquilo que o pastor Bonhoeffer colocou e eu citei no início do seu livro Custo do Discipulado. É o Cristo pregado hoje em dia de forma sutil, você talvez não vai perceber, é fácil de ser envolvido. A Bíblia é lida, a pessoa se apresenta como pastor, talvez tenha até a intenção a pessoa de pregar a palavra, mas ele foi envolvido pela tendência, às vezes nem ele mesmo se dá conta, que ele está sendo um pregador coach, pregando um Cristo coach, um Cristo terapêutico. Um culto e uma pregação de uma psicologia pop. Ao Cristo ainda cultural, é preciso para entregar tudo a Cristo, um 2025, o Cristo total, esclarecer a definição, e ao Cristo que é um ícone cultural, nada mais do que isso. Você pergunta qual é a sua religião? Sou cristão.
afirma com toda a convicção. O IBGE bate na porta das pessoas de vez em quando, as casas. Qual é a religião? Cristão, cristão. Mas o que é isto? Cristão cultural. É o cristão de que vem seguindo uma tradição cultural. Meus avós eram cristãos, meus pais cristãos, eu fui batizado até quando nenê, sou cristão também, todo mundo é cristão na minha família, sou cristão. Isso é algo muito comum no ambiente do catolicismo romano, devido à antiguidade, eu creio, até da fé, da crença. Mas os evangélicos, que já estão agora, por exemplo, no Brasil, há mais de séculos, e já tem aí segunda, terceira, quarta, quinta geração de evangélicos, também já incorre nesse perigo e caem nessa mesma situação. Meu pai foi evangélico, foi crente, meu avô também, e eu também sou evangélico, e a coisa nenhuma. Apenas tem uma tradição. Na tradição, Cristo é até admirado. Há uma admiração. Quem sabe até uma veneração, ali em algum momento, em alguma parte. Mas é o Cristo apenas um ícone cultural. É a minha identificação cultural, familiar, histórica, social. Nada mais do que isso. É um ícone. É mais ou menos como a camisa ou a cor do meu time de futebol. É isso. É algo que expressa, dá até uma unidade ao grupo, à turma que eu pertenço. É preciso entregar tudo a Cristo. É preciso esclarecer a definição. O que é Cristo para mim? Caminhos errados, definições equivocadas, mas que habitam facilmente nos corações, mesmo de pessoa presente na igreja todo domingo. Não ao Cristo acessório, não ao Cristo complemento, não ao terapêutico, não ao cultural. Qual é a sua definição? O Cristo Rei. O Cristo Rei. Nós perdemos tanto o peso dessa palavra. Nós vivemos na era da democracia, a presidência que troca de tempo em tempo. Não entendemos o conceito reino nos tempos bíblicos. Esse soberano absoluto. Soberano absoluto. Então, aquele que governa e tem ascendência sobre tudo. É esse o seu Cristo. É esse o seu Cristo na sua definição. Como que ele se torna o rei em minha vida? Se ele é rei. O Cristo que me resgata com a sua morte na cruz. Ele me tira do reino das trevas, diz a palavra. E me coloca onde? Ele não me coloca em lugar nenhum. O que ele faz é quando ele me resgata do reino das trevas, ele vai ser colocado no meu reino. Que entendimento triste e trágico. Porque o que a palavra diz, ensina, que é a experiência realmente com Cristo, entender e viver com Ele, é o quê? Ele me resgatou do reino das trevas e me colocou no reino do seu Filho, o reino da luz. Eu fui colocado no reino dele. Eu entrei debaixo do reinado dele. E não ele entrou no meu reino. É o absoluto, é o soberano em minha vida. O reino, o reinado, a grande doutrina cristã, o reino de Deus. É a conversão o quê? Essa entrega, essa submissão, aquele momento quando entrego tudo, nada seguro mais, nada escondo, submissão total a Cristo, a verdadeira conversão. Quantos passam pelo batismo, até pela classe de orientação, e não conseguem entender o conceito, a profundidade. E adentram com Cristo no coração, que é um acessório, que é um complemento, é um terapêutico. E às vezes nem Cristo, às vezes a igreja, vou lá na igreja, me senti muito bem com a igreja. Uma vez um homem frequentou a nossa igreja e depois disse para mim, depois não frequentou mais. Que lugar é esse, pastor? A gente sente uma paz aqui. Falei, mas paz aqui no lugar? O que é a parede? O que está dando paz aqui? Nunca entendeu. Nunca entendeu o que é estar no reino de Deus. Cristo é meu rei, rei de todos os meus caminhos. No livro de Atos,
Há um momento ali que é dito que os cristãos são chamados de cristão pela primeira vez. Não eram conhecidos como cristãos, foi um apelido que deram para eles. O pessoal de fora. Como é que eles eram conhecidos, vamos dizer formalmente no livro de Atos? Os do caminho. Os do caminho. Note bem, Cristo é o caminho. Nós entramos no caminho dele. Nós entramos nele, não ele nos nossos caminhos. É diferente. Nós somos do caminho, nós somos de Cristo. Andamos nele, vivemos nele, respiramos nele. Desfrutamos de tudo nele. O coração precisa ali ser transformado, trazido ao reinado de Cristo. Todas as minhas práticas, minha fala, meu modo de falar, meu vocabulário, Cristo precisa ser rei do meu vocabulário. Você tem consciência disso? Das minhas atitudes, minhas reações, Cristo tem que ser rei ali. Os meus valores éticos, certo, errado, o que fazer e não fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Há dois lados. É Cristo o rei sobre estas coisas. Ele está realmente no trono do meu coração. E é preciso, quando nós falamos nisso tudo, mesmo chegando a esse entendimento, diferenciarmos o que? A teoria da realidade. Não ser apenas um discurso que eu aprendi como papagaio, eu repito, mas algo que bateu fundo no meu coração, sacudiu os alicerces, alterou tudo lá dentro. É a realidade. Porque se não houver a realidade, os ídolos dominam e não Cristo domina. Cristo não é o rei. Há ídolos competindo com ele. Talvez ele esteja lá num compartimento, mas não é o rei absoluto. Há ídolos dividindo o domínio do meu coração. E aí o que acontece? O que sobra, o que acontece é essa vida cristã sofrida e pobre que a maioria dos crentes estão vivendo. Não vivem realmente a plenitude do que é estar em Cristo. Não lidam com a vida, não experimentam a existência no estar em Cristo, com Cristo meu todo. E aí fica essa vidinha cristã, pobre, cheia de maus entendidos, onde não há realmente uma reflexão, uma compreensão, uma equação das coisas a partir de Cristo. E quero que trazer Cristo para as suas equações, como elas são. E não Cristo sobre as suas equações, sobre a sua reflexão, sobre as suas emoções. É preciso esclarecer a definição. Entregar tudo a Cristo para que você tenha um 2025 no Cristo total, com todas as bênçãos. O que é viver realmente nesta posição de súdito do Rei Jesus Cristo. E Ele rei sobre tudo que eu sou, penso, realizo, experimento. Por isso é preciso uma purificação. É preciso purificar o quê? Purificar minha atitude. Quando Cristo se torna o rei na minha vida, então eu preciso purificar minha atitude. É minha atitude, ou minhas atitudes, se eu preferir no plural, então, mas a minha atitude no todo, ela é submissa a Cristo. Todas as minhas atitudes submissas ao rei, ou não? Essa é a questão. Quem é que está submisso, se submete a quem? O coração humano, já disse, na colocação do grande teólogo Calvino, da Reforma, o coração é uma fábrica de ídolos. Produz ídolos aos montes. Ídolos que competem com Cristo. Todo ídolo quer ser senhor da minha vida, minhas emoções, minhas escolhas, meus sentimentos, minhas experiências todas de vida. São ídolos que ocupam espaços. Ídolo é sempre pequeno, ocupam algum lugar. É o ídolo do prazer, o ídolo do dinheiro, o ídolo de um relacionamento, o ídolo de uma atividade, o ídolo de amizades, ídolos de preferências, ídolos de emoções erradas, ídolos até de emoções corretas. Tudo que domina e quer centralizar a minha vida à volta dele. Cristo precisa ser Senhor, Senhor. E quando pensamos em Cristo como Senhor, vamos lembrar o uso da nossa palavra Senhor. O comum usar Senhor em nossas vidas, nosso vocabulário, é Senhor como pronome, vamos dizer, de tratamento. É uma forma de tratamento respeitosa.
Senhor. Mas quando a Bíblia usa a palavra Senhor, não é forma de tratamento, é posição, é o que Ele é, a ideia e o conceito do rei. O Senhor, isto é, aquele que é sobre tudo e todos e governa, é o Senhor das coisas, é o Senhor da minha vida. Leia sempre a palavra Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Esse é o sentido bíblico. Nos dias do Novo Testamento, quem dominava Israel e grande parte do mundo então era o imperador romano. O Império Romano depois se transforma em Império Romano. É o imperador. E o que termo se aplicava a ele? Um deles era a palavra Senhor. Senhor, imperador. Isto era uma palavra muito pesada, que se aplicava só ao imperador romano. Ele é o Senhor. E as Escrituras, toda vez que você lê Cristo Senhor, note que os escritores bíblicos estão sendo até subversivos dentro do reino do Império Romano. Porque eles estão dizendo que, quando eles dizem que Cristo é o Senhor, é que o imperador lá em Roma não é o Senhor. Cristo é o Senhor. E a questão é, Ele é o Senhor da minha vida ou não? Qual é a minha atitude para com Ele? A minha experiência de conversão foi uma experiência de entrega total, rendição total, ou foi apenas a adesão ao Cristo terapêutico, acessório do complemento, ao ícone cultural? Ou Ele entrou como rei na minha vida, rei de tudo, sem nada ser escondido dEle? A conversão minha envolveu o perdão gracioso, maravilhoso, pleno, eterno, que eu não merecia para poder então agora ser do Senhor. Sim, na minha conversão aconteceu isso, mas também aconteceu a rendição. Cristo é a minha vida, fui crucificado com Ele, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, em tudo, ou não? É preciso purificar a atitude. Essa entrega plena tem que chegar. E quando a atitude então é purificada, o propósito meu é alinhado. Entregar tudo a Cristo. 2025 no Cristo total vai exigir o alinhar do propósito. Meu propósito de vida, de existência, de toda a minha existência, é conforme Cristo? Ou é conforme a mim mesmo? Ou o mundo na minha vida? E Cristo vem para ser o acessório, o complemento, o terapeuta? Ou Ele é o propósito da minha vida? A história de acontecido numa dada cidade nos Estados Unidos, onde começou a haver uma grande preocupação, porque aparecia em alguns muros alguém desenhar um alvo, aqueles círculos concêntricos. E depois, o centro do alvo. Mas não somente desenhavam, surgia esse alvo desenhado no muro, mas com um tiro certeiro, bem no alvo. E aí isso já é preocupação. Tem algum camarada por aí, meio desvairado, quem sabe, dando tiro. E o cara é muito bom, ele não erra. Toda vez tem um alvo e o tiro está lá, bem no centro. Além de ser louco, está com uma arma, ele não erra o tiro. Até que a polícia descobriu quem era. Ele descobriu como é que a coisa era feita. Primeiro ele dava o tiro no muro, depois ele desenhava o alvo. Não errava uma. Nós já ouvimos falar de metas depois das coisas feitas. Já ouviu alguém falar sobre isso? Primeiro nós vamos fazer, depois a gente põe as metas. Não, a meta antes. Eu faço os meus alvos. E depois, Cristo vem aqui, dá um jeito nesse negócio, vem batizar isso aqui. Entra no meu esquema. É preciso alinhar o propósito. Tudo glorificando a Deus. Minhas emoções, minhas reflexões, minhas escolhas, meus programas, minha ética, minha família, minha profissão, meu lazer, meu entretenimento, tudo para a glória de Deus. A vida que agora vivo no corpo, eu a vivo para Ele, com Ele. É preciso
Aqui tomamos cuidado com um equívoco muito comum. Viver para Cristo, ter Ele como propósito, é deixar de fazer tudo. O ideal, inclusive, é a vida monástica, se tornar um monge, sair de tudo, fugir de tudo. Isso não é ter Cristo como propósito. É verdade que quando Cristo entra em nossas vidas, e Ele é o propósito maior, algumas coisas vão ser deixadas, que são totalmente contrárias a Ele, são destrutivas, são malignas. E Deus nos abençoa em Cristo, tirando essas coisas das nossas vidas, quando nós focamos em Cristo como propósito. Mas a maior parte das coisas não vão sair das nossas vidas. Aliás, creio que a maior parte das atividades que nós fazemos, os ímpios realizam. Porém, nós realizamos com um propósito diametralmente oposto ao deles. Eles estão com o alvo do quê? De seguir o seu ego, o mundo, o próprio reino do mundo. Nós estamos no propósito de servir a Cristo. Eu sou casado, os meus vizinhos não crentes são casados, mas o meu casamento é para a glória de Deus. Deus não me manda abandonar o casamento. Eu trabalho, tenho minha profissão, você tem, seus vizinhos têm profissão. Porém, diferente deles, você trabalha para a glória de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Paulo não abandonou a vida. Não fugiu. Pelo contrário, foi um ser dinâmico, envolvido na realidade, na luta da vida, como apóstolo. O equívoco é pensar que vida cristã é sobre o deixar de fazer, e quanto menos eu fazer, menos eu viver a vida, então eu sou mais de Cristo. Não, o correto é viver e fazer para a glória de Deus. E eu tenho muito para fazer, muito para experimentar neste mundo, enquanto Deus me der meus anos aqui, mas muito para a glória de Deus. Vivo no corpo a vida com o Filho de Deus. O correto é glorifica. Que modo eu vou viver, experimentar as minhas experiências, as minhas posses, de modo que glorifique a Deus, seja para a glória dele, esteja debaixo do reinado dele. Qual é o modo de se fazer isto? Isto então está no mente e coração do cristão constantemente. Este verso de Gálatas 2:20 bate sempre ali, mesmo que não o tenhamos memorizado. É conforme a vontade do Senhor, é para a glória de Deus isso que eu vou fazer. Viver para a glória de Deus, vou para o meu entretenimento, todo mundo precisa, um lazer, há uns momentos para isso, é correto, é mais que seja para a glória de Deus. O que é isso? Eu vou assistir um filme, então primeiro preciso orar, cantar uns 2 hinos ali, quem sabe tirar uma oferta, aí então assistir o filme. Não é isso. Qual é o meu modo de assistir esse filme? Que filme é esse? O que é que eu estou pensando em tirar dele? O que eu vou permitir dele entrar em mim? E o que é que em Cristo, talvez algumas coisas desse filme vão me dizer o que é a lição do errado, do que não presta, é condenável. Cristo reinando constantemente na minha vida. A alinhar o propósito. Assim, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa. Veja só, é total, é entrega de tudo. Ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou comprar um carro novo, preciso comprar. Cristo precisa estar ali. Como é que é isso? Eu tenho que chegar na concessionária, cantar 2 hinos, fazer 3 orações? Não. Eu estou comprando esse carro para a glória do Senhor, isto é, eu estou comprando esse carro para ser um ídolo do meu coração. Eu estou comprando esse carro porque a publicidade mexeu com o mundanismo em mim. E eu estou centralizando os valores do mundo no meu coração. Ou estou comprando esse carro à luz dos valores de Cristo, como algo que vem para servir a minha vida, adequado às minhas necessidades. Cristo em tudo, propósito alinhado com Ele. Nenhum propósito passageiro como propósito maior na minha vida. Propósito de comprar um carro, propósito de um lazer, vou jogar uma partida de um esporte, vou praticar um exercício, vou trabalhar, propósitos legítimos para o crente. Saio de casa com o propósito de fazer esse lazer. Saio de casa com o propósito de fazer as compras do supermercado, comprar um automóvel, um eletrodoméstico. Saio de casa com o propósito de trabalhar. Vou para casa com o propósito de relacionar com o meu cônjuge, com a minha família.
propósitos legítimos que cabem em nossas vidas, mas são os propósitos menores, efêmeros inclusive, que passam, vão acabar. E é preciso que todos esses propósitos sejam entendidos como passageiros menores e fiquem debaixo do grande e maior propósito eterno, Jesus Cristo em mim e minha vida nele, para sempre. E esses propósitos menores vão passar, mas o que eles foram feitos em termos de fazer para a glória de Deus permanece para sempre. O propósito menor, ou os propósitos menores, glorificando o maior, Deus em Cristo, em nossas vidas. É preciso, então, alinhar o propósito. Entregue tudo. Você já entregou tudo, meu irmão. Isso é uma experiência de verdade na sua vida. Todos vocês. Cristo total em 2025. Então, um exame profundo precisa ser feito. Examine seu relacionamento. Quem é Cristo para mim? De verdade. Não o que eu digo, passo para os outros, quem sabe de forma fingida, para a igreja, mas lá dentro de mim, diante de Deus. Quem é Cristo na minha vida? Talvez você esteja com um Cristo muito pequeno, esteja se relacionando com um Cristo ídolo, não o Cristo Rei, Senhor absoluto, soberano, Deus encarnado, Deus feito homem para que pudéssemos conhecê-lo e andar com Ele eternamente. Um Cristo pequeno. Cristo terapêutico, o Cristo cultural, o Cristo complemento, pequenino. Se o Cristo é pequeno demais, esse não vai fazer aquilo que o poder do Evangelho veio para fazer. É preciso examinar o relacionamento. É Cristo Senhor? É Cristo Deus divino na sua vida? É Cristo o Rei absoluto ou não? Na conversão sua, quando Cristo o resgatou do reino das trevas, da culpa, do pecado, da condenação eterna, Ele o colocou debaixo do seu reinado, o reino da luz. Ele o resgatou para Ele mesmo, ou resgatou para você seguir seus próprios caminhos, Ele dar uma ajuda. Como é que foi isso? Como é que foi essa conversão? Fui crucificado com Cristo. Você realmente foi crucificado com Cristo pela fé. Cristo morreu por mim, eu morri com Ele pela fé, para que agora eu vivo a vida nele e para Ele. Quem controla lá dentro? Os itens da vida ou Cristo? Quem controla? Lá o coração, o mais íntimo. Os itens da vida controlam e Cristo então é empurrado ali no meio desse controle para ver se Ele dá uma batizada, uma resolvida ali. Ou é Ele que controla tudo e tudo mais está debaixo dele? Preste bem atenção nessas colocações. Se você entender, são revolucionárias. Cristo está submisso aos seus sentimentos ou os seus sentimentos estão submissos a Cristo? Há uma diferença aí incomparável. Quantos crentes lutando com os seus sentimentos e ficam atrás de pregação coaching. Esse Cristo que fica acalantando lá aquele draminha que eu tenho. E aí crentes que nunca experimentam a libertação de verdade. A questão é, Cristo submisso aos meus sentimentos ou meus sentimentos submissos a Cristo? O que acontece? Um dado drama emocional, agora vai embora? Talvez não. Talvez eu tenha que viver com ele o resto da vida. É uma fraqueza minha. Mas, com ele submisso a Cristo, eles são o quê? Administrados de forma saudável. Eles não se tornam ídolos do meu coração. Porque quem me governa não são meus ídolos, mas o meu Senhor. E então aí eu posso administrar minhas emoções, guiá-las, não deixá-las tomar conta de mim. Elas batem forte, mas não dominam, porque Cristo domina. Não acabam comigo, com o meu dia, porque Cristo está sobre ela. E na luta que acontece, às vezes, luta grave, Cristo é o Senhor sempre, prevalece. E aí está o caminho. E muitas são vencidas, finalmente, inclusive. São deixadas para trás. Cristo submisso aos meus sentimentos a Cristo.
E mais, Cristo submisso às minhas preferências ou minhas preferências submissas a Cristo? Diferença total, irreconciliável. Eu tenho minhas preferências, como é que Cristo vai entrar aí para que isso aí vá como eu quero? Ou minhas preferências submissas a Cristo? Essa preferência não tira, essa preferência modifica. Cristo ditando, encaminhando. Cristo submisso à sua fala, ao seu vocabulário fala submisso a Cristo. Modifica tudo. Meu modo de falar, de me expressar, até as palavras que eu uso modificam. Eu crente com palavrão, por exemplo, muda. E aliás, a fala é muito importante, porque Jesus mesmo disse que a boca fala, do coração está cheio. Cristo submisso às minhas finanças, ou minhas finanças submissas a Cristo? Agora essa palavra pega bem onde nós não queríamos. Não é verdade? Cristo submisso a minhas finanças, como a maior parte de pregação por aí, coaching, etc., faz, ou minhas finanças submissas a Cristo? Que ídolo. Ídolo das finanças. Toma conta. Por isso não conseguimos ser dizimistas, contribuir para a igreja, a obra do Senhor. Por quê? Porque Cristo está submisso às minhas finanças e não minhas finanças a Cristo. É muito simples a razão. Lá dentro a coisa está feia. Por fora pode estar bonito. Vou à igreja. Mas Cristo está submisso às minhas finanças. Essa é a grande verdade. Não minhas finanças submissas a Cristo. Quer dizer que é entregar o dízimo e oferta? Sim. Mas o entregar o dízimo e oferta é apenas o quê? Uma expressão de que eu entendo que todas as finanças, minha conta bancária inteira está submissa a Cristo. É apenas uma expressão disso. E aí, o resto que fica na minha mão, o que eu vou fazer? Agora isso aqui é do meu reino. Eu já dei do reino de Deus. Agora, não! Agora eu vou administrar isso sabiamente com Cristo. E aí está o verdadeiro caminho da prosperidade. Nos valores de Cristo. Nos valores de Cristo vou usar o dinheiro. Muita gente com a vida financeira bagunçada porque não entende esse conceito. Porque quando Cristo é quem está sobre minhas finanças, e aí eu vou contribuir, começa a entrar um negócio chamado orçamento. Eu não gasto mais do que devo gastar. Eu até gasto menos do que poderia. A poupança, etc. Muda tudo. E aí eu posso ofertar porque está administrado com Cristo. Cristo submisso às suas finanças ou finanças a Cristo. Cristo submisso às suas posses ou suas posses submissas a Cristo. Lá no cartório é dito que aquela casa que você mora é sua. E isso diante dos homens, meus irmãos, diante de Deus não é sua. É do Senhor. O seu carro a mesma coisa, etc. Cristo submisso ao meu projeto de casamento, Cristo submisso ao meu projeto de família, ou ao meu projeto de família e casamento submisso ao Senhor. Muda tudo, muda completamente como eu vejo meu cônjuge, como eu vejo meus filhos, muda completamente. Minhas atitudes, meu palavreado, minhas preocupações com eles, muda completamente. Cristo submisso ao tempo seu, a sua forma de lidar com o tempo, ou sua forma de lidar com o tempo, seu tempo submisso a Cristo. Quantas pessoas não conseguem ser fiéis à sua vida devocional, no seu estudar da palavra, no seu estar com a igreja, porque Cristo está submisso ao seu projeto de tempo, e não seu projeto de tempo submisso a Cristo. Precisa ser resolvido isso, ou não vai acontecer fidelidade. Cristo está submisso às suas amizades, ou suas amizades e relacionamentos estão submissos a Cristo? Como é que você se relaciona com as pessoas? Os irmãos, os incrédulos. Cristo submisso aos seus relacionamentos, ou seus relacionamentos submissos a Cristo? Cristo submisso ao seu entretenimento, ou o seu entretenimento submisso a Cristo?
Cristo submisso ao seu comer, ou o seu comer submisso a Cristo? Cristo submisso ao seu beber, ou o seu beber submisso a Cristo? Quem está submisso a quem? É preciso examinar o relacionamento com Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Na conversão, houve então a posse de Cristo de tudo que eu sou, se tornou o Senhor. Não um Cristo pequeno, mas simplesmente Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, que veio e se deu por nós e agora é ressuscitado, meu Senhor eternamente de tudo que eu sou. É preciso entregar tudo a Cristo. Meu irmão, como é que vai ser 2025? Igreja, como é que vai ser neste ano? Cristo total? Ou vamos ficar numa pobreza e num mau entendimento e ficar aí com um pé no mundo, um pé na igreja e vivendo essa vidinha cristã pobre e miserável, tentando viver com Cristo pequenino que vem para acalantar, para apenas ser um terapeuta e quebrar o galho, ser o complemento? Ou vamos experimentar a riqueza, quando há essa liberação espiritual, eu vivo para Cristo, nas mãos dele, eu estou em tudo que eu tenho, e aí eu começo a gozar a paz com Deus, e a paz diante dos conflitos, das lutas da vida, e trago tudo a ele. Essa entrega total precisa acontecer. Preocupações, atividades legítimas e corretas, precisam ser entregues ao Senhor. Porque uma preocupação ou uma atividade correta que está debaixo do meu governo se tornou um ídolo e compete com Cristo. Entregar tudo a Cristo. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, não deixei a vida nem o corpo. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo a vida no corpo, mas vivo-a pela fé, confiando no Filho de Deus, me entregando no Filho de Deus, que me amou e se entregou primeiro por mim, para me resgatar. Lá na Holanda, houve um pastor chamado Abraham Kuyper, faleceu em 1920. Um homem que marcou época na história daquele país, da Holanda. Ele era pastor, foi um homem de muitas coisas. Pastor, foi jornalista, e foi membro do parlamento da Holanda, se tornou inclusive primeiro-ministro da Holanda. Entre as realizações dele está de ter fundado a Universidade Livre de Amsterdã. Livre porque ele fez um movimento da igreja luterana, ou reformada, melhor dizendo, se separar do governo, era uma igreja ligada ao governo, e ele criou essa ala separada do governo, então também uma universidade, Universidade Livre de Amsterdã. Pastor Kuyper, na palestra, na aula inaugural daquela universidade, no seu discurso, na sua aula, ele disse o seguinte, expressando como que a universidade iria ensinar ver as ciências, o conhecimento humano, a vida humana em todas as áreas. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Será que entendemos isso? Será que o Evangelho realmente chegou a nós? Será que Cristo morto, ressurreto, eternamente glorificado, será que Ele chegou às nossas vidas e coração? Ou estamos num cristianismo de tradição, terapêutico, cultural, complemento? Será que entendemos Cristo, o Senhor? Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer, é meu. É meu.
Tive umas férias prolongadas aí recentemente, como a parte de vocês sabem. E por ser umas férias prolongadas, nós alugamos por uns dias, é uma temporada maior, um Airbnb, essa alternativa a hotéis que tem nossos dias, uma alternativa muito boa. E então alugamos esse apartamento, todo equipado, como é feito. E você adentra aquele apartamento, todo limpo. Há toalhas no banheiro, pratos à disposição, panelas, todo limpo, armários inteiros, ar-condicionado, camas inteirinhas, com todas as cobertas, etc. Tem televisão, tem geladeira, tem tudo. E então, o proprietário passa autorização para adentrarmos o código ali de chave da entrada. E nós então entramos. Então o proprietário vem até para dar algumas explicações sobre ligar alguma coisa ali. E então vamos por todos os quartos e tudo que tem, todos os complementos que são oferecidos. É como se estivesse entrando na sua casa pronta, imobiliada, e você só se instala ali com as suas malas. E os guarda-roupas estão em ordem, pode pôr a roupa ali por um tempo longo, tudo tranquilo. E lá está, então, esse apartamento todo como se fosse a nossa casa agora. Sentimos em casa, confortáveis. Mas fomos para cá, fomos para lá. Chegamos a um quarto. Uma porta, aliás, de um quarto. Ele não abriu. Ele não abriu, fui lá, de oferecido, tentei abrir. Ele disse, não. Ele falou para mim, esse aí, nós não cedemos. Fica fechado, eu tenho a chave e algumas coisas, pertences meus eu coloco aí. A chave está comigo, meu bolso. Vocês podem ficar na sala, podem ir na cozinha, podem ir na suíte para dormir, mas esse quarto, a chave é minha, você não pega. Nesse quarto, você não entra. Meu irmão tem chave aí dentro guardada. Minha irmã tem chave guardada aí. Não está na hora de crucificar com Cristo. Abrir esse quarto. Arrebentar esse ídolo. Arrebentar essa muralha. Deixar o amor de Cristo penetrar. A oração cantada diz: venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida entregar, como oferta em teu altar. 2025 do Cristo total. 2025 do Cristo total na vida de cada um aqui, na vida de toda a igreja. Para que possamos experimentar qual é a riqueza realmente de viver no sustento, na paz de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor assim faça nesta igreja, na vida de cada um. Vamos orar. Meu irmão, um momento para você e o Senhor em seu coração. Espírito Santo lhe falou. Agora é a hora de você responder. Deixar o Senhor entrar, tomar conta de tudo. Render. Quem sabe até você diga, minha conversão foi equivocada e falsa. Preciso de verdade, entender o que é Cristo. Meu Salvador, meu Senhor e Rei. O que é que você precisa entregar? Onde você precisa avançar? Cristo tomando conta da sua vida. O que vai mudar? Mudar no coração e mudar na prática. Que atitude tem que mudar agora? Não depois, mas agora. Conversa com Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor.
Senhor, da nossa ignorância e pequenez, clamamos pela Tua graça. Abre nossos olhos do nosso coração, nos dê entendimento. Entendimento de que o Senhor é a nossa vida. O Senhor nos comprou com preço de sangue. Liberta-nos, Senhor, da pequenez deste mundo. No coração dividido entre o Teu reinado e o reinado do mundo. Desta área, Senhor, que não entregamos, não revisamos contigo. Esclarece, Senhor, o nosso coração. Examina. Traz aquela mudança necessária, Senhor. Ensina-nos o que é realmente viver a riqueza de estar nas Tuas mãos em tudo. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade em nosso viver. É a nossa oração no Teu amor em Cristo mesmo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida entregar como oferta em Teu altar. Coloque-se em pé.